Vamos falar agora de vacinas, de tratamentos, de medicação. Pesquisadores do mundo inteiro trabalham em busca de uma arma que seja de fato eficaz para neutralizar o avanço do coronavírus. E desse movimento incansável já começam a surgir alguns caminhos que podem apontar para uma possível cura. Uma corrida contra o tempo. Dezenas de países, centenas de empresas, milhares de pessoas com um único objetivo: encontrar uma resposta para a Covid-19. Nunca na história da humanidade uma doença e um vírus foram estudados tão rapidamente. Existem mais de 180 artigos científicos publicados. São trabalhos preliminares sobre imunização, tratamentos, diagnóstico e aspectos clínicos, assim como dezenas de projetos e até protótipos de vacinas. Algumas batalhas importantes já foram vencidas. Primeiro, o inimigo foi descoberto rapidamente. Ao contrário do HIV, identificado 2 anos depois dos primeiros casos de AIDS, o coronavírus foi isolado apenas 1 semana após os primeiros registros de Covid-19. E em menos de 15 dias, o governo chinês disponibilizou testes para detectar o vírus. Numa situação normal, a produção de uma nova vacina passa por diversas etapas e muitos testes. Tudo isso consome anos de estudos e observações. E é justamente para diminuir prazos e vencer a batalha contra o tempo que cientistas e pesquisadores do mundo inteiro estão se unindo em torno de um só objetivo: encontrar rapidamente uma vacina e, quem sabe, a cura para a Covid-19. O doutor Renato Astray coordena pesquisas de desenvolvimento de uma vacina no Instituto Butantan, em São Paulo. Ele explica que essa é hoje a melhor forma de frear o coronavírus. Se existisse uma vacina contra o coronavírus, o Covid-19, certamente a nossa situação seria diferente. Nós não estaríamos tomando medidas de isolamento social tão drásticas e sim estaríamos saindo de casa para tomar vacina para nos proteger melhor. O imunizante treina o sistema imunológico para reconhecer um agente infeccioso e atacá-lo antes que ele comprometa outras células. O micro-organismo está correndo para se multiplicar o mais rapidamente possível. O organismo está correndo para tentar reagir o mais rapidamente possível. O organismo bem vacinado é um organismo bem treinado e vai ganhar essa competição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há pelo menos 20 estudos em andamento em várias partes do mundo. Vale lembrar que o interesse não é somente humanitário. Quem chegar na frente vai ter um mercado trilionário a ser explorado. Mas para quem vê a contaminação chegando, uma vacina agora é mais importante do que qualquer cifra. A produção obedece protocolos rígidos, o que leva tempo, em média 10 anos. Só que no contexto do coronavírus, não dá para esperar tanto. Você pode acelerar, tem a ver mais com a parte de burocracia ligada à vacina, e a gente pode ter realmente o desenvolvimento de uma vacina em menos tempo. Josué Bacalchuk é vice-presidente de assuntos médicos de uma das maiores companhias farmacêuticas do mundo. A empresa acaba de anunciar uma parceria com o governo norte-americano de $1 bilhão para a produção de uma vacina. Se a gente for falar em tempo de desenvolvimento de uma vacina, o que nós estamos nos propondo a fazer não tem precedentes. Nós queremos produzir em 13 meses uma vacina segura e eficaz que levaria normalmente 5 a 7 anos para ser desenvolvida. E a gente já está fazendo o desenvolvimento do aumento da manufatura para que no primeiro ou no segundo trimestre de 2021 a gente possa ter já disponíveis os primeiros lotes da vacina para uso emergencial no enfrentamento dessa pandemia. Todos os dias surgem boas notícias nesse sentido.
Equipes da Austrália estão em fase pré-clínica abrangente em animais. Em Israel, cientistas esperam começar os testes em seres humanos em junho. China e Estados Unidos já realizam experimentos em voluntários. Mas um anúncio surpreendente veio do Reino Unido. A maior fabricante de cigarros do planeta estaria trabalhando em uma vacina a partir de folhas de tabaco e prometeu produzir 3 milhões de doses semanais, começando em junho. Por menor que seja o tempo, não se pode abrir mão de ter todos os dados em relação à segurança da vacina, porque é uma substância que vai ser aplicada em pessoas que estão saudáveis, principalmente, né? Agora, para junho desse ano, realmente é improvável. Enquanto parte da comunidade científica trabalha pela prevenção, milhares de pesquisadores focam no tratamento de pessoas já infectadas. Um deles é o plasma hiperimune, ou seja, o uso de anticorpos de alguém que se recuperou da Covid-19. Por que o plasma pode ser usado? Porque os pacientes que se recuperaram da doença, eles se recuperaram porque o sistema imune deles foi competente em combater o vírus. Isso basicamente é feito através de anticorpos. Portanto, esses pacientes têm um alto título de anticorpo no sangue deles. Muito bem, a partir disso, se você retirar o plasma desses pacientes que se recuperaram, que se curaram da doença, você pode utilizar esse plasma com altos títulos de anticorpo para os pacientes que estão doentes, ajudando no combate ao vírus. Um estudo feito na China com 5 pacientes graves demonstrou eficiência. Esses pacientes tiveram uma evolução benigna ou melhora da doença, mesmo estando em situações críticas, bastante graves. Se isso de fato tiver efetividade, isso também pode ser feito em escala maior, ou seja, esses indivíduos que estão curados da doença são potenciais doadores para que o plasma desses indivíduos possa ser congelado, armazenado e utilizado em pacientes que estão em situação de doença ou em quadros graves da doença. A vantagem é que o plasma estaria disponível de imediato, porém há restrições pelo tipo sanguíneo. Para contornar o problema, a Universidade de Pequim estuda aplicar esses anticorpos em um fármaco voltado não só para tratamento, como para prevenção. Em São Paulo, médicos de grandes hospitais criaram um grupo de estudos clínicos direcionado para medicamentos disponíveis no mercado. Os passos da pesquisa para a avaliação de um tratamento, de um medicamento ou de qualquer tipo de tratamento, eles são demorados. A gente acabou suprimindo algumas dessas etapas e já fomos direto no tratamento dos pacientes. As pesquisas destacam o uso da hidroxicloroquina, usada contra a malária e doenças autoimunes, em combinação com a azitromicina. Se descobriu que ela pode ter um efeito de reduzir a inflamação. Né? E por esse efeito, ela poderia ter alguma atividade na Covid-19. A hidroxicloroquina, elas são usados para tratar malária e para tratar algumas doenças reumatológicas. O problema é que esses medicamentos, eles também têm efeitos colaterais. Por isso que é tão importante as pesquisas serem capazes de responder isso. O doutor Roberto Zeballos aposta em outra combinação: esteroides com antibióticos para tratar infecção nos pulmões provocada pelo coronavírus. Estima-se que aproximadamente 5% dos pacientes com Covid-19 sofram problemas respiratórios agudos, o que pode levar a uma falência múltipla dos órgãos. Todo mundo preocupado com o vírus esquece do que pode matar a inflamação pulmonar. Nós temos que focar na resposta inflamatória enquanto o sistema imunológico faz o resto. Ele cuidou de 11 pacientes e aplicou o tratamento em 6 que tinham quadros mais graves. Os estudos sobre esse experimento devem ser publicados em 3 semanas. O que realmente resolveu foi a gente controlar o processo inflamatório, que esse é o quê da questão na doença grave.
Por enquanto, esses sintomas têm sido controlados com respiradores mecânicos que ajudam a garantir a chegada de oxigênio no sangue. Com o dispositivo, o paciente pode respirar espontaneamente, explica esse médico britânico. With this, the patient can be spontaneously breathing. A emergência pelos equipamentos impulsionou a criatividade dos especialistas e a solidariedade de muitas empresas. Na França, hospitais transformaram máscaras de mergulho em respiradores. E nos Estados Unidos, a Ford e a General Electric fizeram uma parceria para intensificar essa produção. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 65 mil respiradores, mais de 46 mil no Sistema Único de Saúde. Nesta semana, o ministro da Saúde anunciou a compra de mais 8 mil equipamentos. Nós fechamos, empenhamos a compra de 1 bilhão e 200 milhões em respiradores. Estamos contratados, estamos assinados? Estamos. O cidadão tem 30 dias para me entregar. São tempos difíceis, mas que levaram a sociedade a resgatar algo fundamental: a valorização da ciência. Há pesquisadores debruçados sobre como se fazer uma vacina, como se tratar a doença, como se inibir o vírus, a ação do vírus. A grande questão hoje, eu acho, não é desenvolver uma vacina primeiro, mas sim desenvolver uma vacina logo.